lift your voices. Let's praise the King. C'est de là que Nzambe a koyeba lisusu komimoni sa gloire na ekati na biso. La gloire de Dieu et se manifestaka na masumu te, bien-aimé. Et se manifestaka na masumu te. Et la gloire de Dieu et c'est na mutu oyo ami pesi na Nzambe, ami kabi na Nzambe, vine za focaliser na Nzambe, ayeba ko kima masumu. Alléluia. Ya mwana ezalaki suka ya message ya mama na biso. Après l'élan bien-aimé par le soumis à Saint-Esprit, tous on le sous point moussous. Point on le l'élan, to commis. Pour que Nzambe a manifesté gloire en la carte ma vie na biso. On vivre gloire en Nzambe. Makamunezo ke de na pede. Boyaki 5. Bazui bango, bazui yo kaka yo moko mais 4 wana ba renvoyer bango. Et comme un problème, ba bango ngo ba musala me yo tikali. Donc c'est-à-dire que bien aimé, c'est le signe de la gloire de Dieu dans ta vie. Et pour que cela ait la kosalema. Il y a votre premier point au moment où il faut que vous ayez ma somme. Et deuxième point, au vivre une vie qui plaira à Dieu, ton Père, comme ton Père, ton Seigneur et ton Sauveur. Vivre une vie oyo et pour se pélisser Nzambe, lokola papa na yo, mon continent ou mon bikisi na yo. Amen. Donc bien aimé, netoza awa na sena moi oyo pour que tout le monde a gloire en Nzambe, pour que batba témoigner pas na biso oui, Nzamba du monde sakakati na biso. Bien aimé, esengeli na biso, toyeba na ko vivre vie oyo ko sepelisa Nzambe. Alléluia. Makambi bandia. Toyeba na ko vivre vie oyo Nzambe a ko sepela na yango. Apôtre Paul alobi, ezanini na biso to sepelisa bata mokili to sepelisa Nzambe. Bien aimé, le problème pour la mission c'est d'abord tout ce que nous avons à salam Nicolas Nassé, on a tinda mission à salam moi on. On peut que se pelisa mobali na ona nous te moi si na ona nous te papa na ona nous te maman na ona nous te sans que se pelisa nzambete. Et il y a bien aimé la notion préviste tout le monde qui est que salaire à l'imposition des parents besoin de droit de propriété parce que alors que moi na la bota, il faut qu'on y va qu'on se pelisa dans le l'imposition nzambe. Alléluia. Parce que parents sont plus supérieur que Dieu. Quand il y a des parents qui ont été parce que la mariage, parce que les moi belé, belé. Mais il y a qui la famille, c'est là qui dit que Dieu a permis qui. Donc, et ça la volonté papa et maman, c'est bien que maman va un canal. Mais pour toi, ils vont sortir bien aimé, qu'on s'appelle ses ensembles. Amen. Et vivre une vie pour la plaire et pas une ensemble. Ton temps va verser. Na osenga na mama ni ya asunganga. Tota ba verset tota ni livre ya 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Aujourd'hui maman. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Verset 3. Tout le monde a bien aimé. Tellement on a compris les sous autant on va verser après on va expliquer. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nzambe oya lingi pona biso ezali komi peto na la biso. Amen. C'est que vous obteniez de l'impudicité. Ah, c'est que il faut boyer malako kabwanana au sotonioso. Alléluia. Wana na 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Donc qu'est-ce qu'on a Matthieu 6 verset 33. Matthieu 6 33.
Matthieu 6, verset 33. Amen. Cherchez premièrement les royaumes et les justices de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Par la vie, cherchez premièrement quoi? Les royaumes des cieux et sa justice. Les restes. Et qu'on peut s'appeler la binona? Toké. Toké dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Ok. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Amen. Voilà là, maman. Totali 3 versets. Et 3 versets on doit expliquer. Les 13 versets, mais vamos explicar. Premier verset, bien aimé, c'est que Dieu fait de nous et ça notre sanctification. Bien aimé, alors donc à mon année tous s'abstenir de na o ezali bosotonioso. Nous séparer de tout le monde. Bien aimé, n'est-ce toya église? Comment vient une église? N'est-ce toya pour célébrer le nom de notre Seigneur? Le nom du Seigneur. Azala pour santé, bien aimé. Et il en quête. Il y a Kolatalanga. Nous sommes l'histoire. Kolatalayo. Nous sommes l'histoire. Azala pour sa mort. Et il n'en nécessite rien de ce Azala pour sa personnalité. Il n'en nécessite rien de son personne. Azala pour sa beauté. Mais c'est que Dieu a qui vous adorer c'est votre sanctification. C'est de là bien aimé. Donc on plaît dans Nzambe. Il va vous dire gloire à Dieu. Amen. Bien aimé. Ce qui sanctification exacte sanctification non. Somos inimigos de Deus. Communication dans Nzambe kozala. La communication côté. C'est que mon bali non lingaka. Oh mon bali non lingaka. O seu marido gosta. Yabo salaka. O que você faz? Aninga fumba. Ele gosta de fumba. O teu campo bebê. Você coloca uma caixa. Se eu puser desse jeito. Não, se ele fala assim, tá certo. Ele pode me oferecer. Se fazemos esforços. Patrões de trabalho. E como as forças da sua vida? Tomamos Deus como lixo. Deus não tem valor. Ele vai ter que vamos fazer o que não. Mas aqui é Deus quer que eu e você la sanctification. A santificação. Bien aimé. Bem amado. Vamos alegrar a Deus. Vamos para alegrar as famílias. Amen. Amém. Nós alegramos gente nos trabalhos, mas nos tirar. Mas Deus, mesmo não é alegrando, Ele sempre nos deixa em vida. Vocês entenderam isso? O marido que você agrada pode te trair. Eu não desejo isso. A mulher que você alegra pode te decepcionar. Eu não quero isso. Mas pode acontecer. Mas se você alegrar, é para que a sua vida se explode na glória. Amém. Bem amado. Que Deus quer de nós é a nossa santificação. Vamos continuando. Bien-aimé dans le Seigneur, do Senhor, pour réussir la vie, para vencer na vida, la première des choses, primeira coisa, c'est périr sans Nzambe. Agrada a Deus. Se você alegrar a Deus, aí você irá viver glória de Deus. Abraão não nascia. O que é que Deus viu na casa dele? Comida. Você que não oferece difícil. Somente comida. Quando os anjos comem, não fez com que ele falasse? Não fez com que Deus falasse? Esse ano mesmo, você vai nascer. La gloire de Dieu, Deus dépend c'est de là Deus vai derramar sua glória. Amen. Bien aimé. Pour réussir sur la vie, para vencer na vida, il faut y avoir ma priorité. Deve saber as prioridades. Na secondaire. E as secundárias. Prioridade. Na secondaire. E secundário. Na minha explicar Quero te explicar uma coisa. Priorité c'est quoi?
fois. Prioridade é o quê? Nazwi ndaku na futela. Peguei casa para primeiro lugar. Aí eu fui. Nasomi déjà ba couleur. Já comprei tintas. Comprei coisas de casa. Vou vir botar em casa. Vou pegar casa para primeiro lugar. Dono casa disse daqui é o lugar. Aí eu vou comprar tudo para mim começar a pintar. Aí eu pegar cadeira para entrar. É desse jeito. La première des choses non. Primeira coisa é o quê? Prioridade é o quê? Essa garantia. Da garantia de lugar. Il faut qu'on y ait ma priorité. Você deve saber as prioridades. Se você não conhece prioridade, você não vai vencer. Alors bien aimé. Aí bem, mano. Dans ta vie chrétienne. Na vida cristã. Il faut qu'on y ait ma priorité. Deve saber as prioridades. Se você não sabe as prioridades, você só olha secundários. Vai te levar em confusão. Você vai dizer que Deus não abençoa. Mamãe trabalhou para mim, mas não viu Deus. Você não sabia das prioridades. Amém. Bien aimé. Il faut comprendre que devemos entender que les priorités, a prioridade é a coisa que devemos colocar em frente nas nossas vidas. Quando você está com dinheiro, não está vencendo. Não é petição da família. Ele não sabe o que é prioridade. Quando pegou o dinheiro, não sabe o que eu vou fazer primeiro. Não sabe. Se eu pegasse esse dinheiro, eu ia comprar casa. Você nem sabia nem a sua prioridade. Uma coisa, no reino do céu, é para as suas minhas salvações suas. Tem prioridades. Amém. Essa é a prioridade. A prioridade que devemos seguir. É uma prioridade bien aimée dans le Seigneur. E prioridades elevadas são coisas não podem te escapar. Meu irmão, o plano de salvação do mundo, o plano de Deus para salvar a humanidade, Ele colocou prioridades. Primeira coisa que você deve fazer. Mas hoje nós somos prioridades colocadas de lado. Aí você vem se fechar nos secundários. O que é depois de prioridade? É que faz com que não estamos vencendo a vida. E bem amado, se você sabe diferenciar prioridades e secundárias, aí a sua vida vai na frente. Bem amado, a Bíblia diz o quê? Mateus 6, 33. Primeiramente, o reino do céu é a sua justiça. Quer dizer algo secundário. Se temos quer dizer temos dois. O prioridade que Deus nos fala aqui é primeiramente o seu reino. Bem amado. Não, você precisa primeiro rico. Primeiramente. Procurar primeiramente. Procurar ainda. Forçar primeiro. Você se arranjar primeiro para conhecer, saber procurar a vida eterna. Amém. Amém. Essa é a prioridade. Se nós pegarmos a prioridade e mudar ela em secundário, estamos fazendo confusão. Aí tudo mudaria automaticamente. Para uma expressão. La charrie, le B, avant, plutôt, on met le B avant la charrie. Donc ça dit que Niama, oyo ayeba ko be machari ezalaka liboso. Oyo charrie ezalaka na sima. Priorité ezalani? Secondaire eza nini? Charrie. Sikoyo tozwango to renverser. Tozwi charrie totie liboso, pe aye na sima. Est-ce que tokotambola na charrie? Tout le monde nous a bloqué. C'est là que le diable a continué à Katinabiso, a su à changer, à pessimiser et sentiment il y a ma priorité, il y a ma secondaire, la place il y a priorité. Porque não trabalha. Aí eu vou na igreja. Mas viu? Ouvi na bonite. Aí eu vou cantar. Mas diga fora aí. Priorité na aí. Verdade dele. Ele sempre vivo primeiro. Aleluia. Amém. E a mamãe como todo mundo na casa. É o que nós vimos. La priorité d'abord. A prioridade primeiramente. Il faut tout le devemos procurar o reino dos céus. Bem amado, te imploro pelo amor de Jesus. Se você vem aqui para procurar para que Deus te abençoe, somente para que Deus faça milagre, está se enganando. Primeira coisa, procure o reino de Deus. É que é importante.
você se ocupar em verdade de Deus, isso que verá na reste. Deus se ocupará em resto. Alors, no campo de memória do homem de ciência, Se preocupa primeiramente mas com os isso não céus, saberá na cima. o resto você terá depois. É que você sabe na PT. E será dado com facilidade. Só que tu na igreja. Estamos vindo na igreja. Tu é simplesmente. Vindo simplesmente para procurar em secundários. Daí me conhece. Nada dá certo. Amém. Muito acompanhado que muito aí que por amor de valiguete. A você pela não chulte. Amém. Donc isso do ia que para dançar bem. Nós vemos que Deus faça, mas não queremos. Isso do ia para colocar para continuar. E nós procuremos o reino de Deus. Bem amado. Não passará. Te digo tudo que nós temos aqui. O que você faz. O estado que você é. A gente que fizeram antes de você. Fizeram mais do que você. Foram os tais. Mas hoje não estão em vida. Você que está em vida. Deus está nos dizendo em você. Vamos procurar prioridade. Prioridade é o reino dos céus. Bem amado. Você entra aqui. Entenda. Deus que deu missão na igreja. É que a igreja ganhe almas. Não é que fazer rico. Aleluia. Exatamente que tu sala não é que criamos homens de trabalho. Homem de trabalho depois. Primeira coisa, procure o reino de Deus. Bem amado, você fez a igreja um costume. Como um costume. Eu vim na igreja porque será que você vem para a sua vida herdar o reino dos céus? Bem amado, como estamos aqui, podemos pregar, podemos falar tudo, mas uma certa coisa que é o objetivo nosso, eu e você entramos no reino de Jesus. Aleluia. Amém. Você é mulher bonita? Um homem bonito. Mas eu lhe digo, o seu espírito, o que Deus necessita. Aquele corpo vai apodrecer. Vão te esquecer. Bem, mano. A gente que era como se fosse ferro, não vão morrer, mas morreram. E por que Deus estaria em vaidades? Eu vim na nossa igreja porque você me chamou. Você não viu porque Ele te convidou? Você viu porque Deus precisa da sua alma, bem, mano? Não pensa que quando você vem na igreja, trouxe a sua oferta. Ah, daí que é o necessário. O necessário não é isso. Essa é mamãe pastora, você que começou a criar as suas ofertas. Damos oferta disso não é porque é princípio de Deus. Mas não é esse o objetivo que nós estamos aqui. Porque o princípio de Deus diz: venha na igreja, não traga coisa. Leve sua oferta. Dá o seu dízimo. Mas o objetivo principal, prioridade, é a sua vida. Amém. Amém. Bem amado, não há nenhum dia você coloca aquele que nos faz crescer. A pessoa saiu da sua família como veio com suas belezas, veio com seus creios. Você coloca a sua oferta batendo no peito. A não ser nós colocar, ele não vai comer. Você que ele criou. Bem amado, vamos estar sérios entre nós. Vamos ser sérios entre nós. Estamos entrando aqui. A felicidade está cheia. A felicidade é seguir a palavra de Deus e procurar o reino de céu. Amém. Eu quero que o seu espírito entenda essas coisas para que amanhã vocês sejamos salvos. Não tem nenhuma necessidade de amado. Você viver nesse mundo e perder sua alma. Seu espírito é precioso em Deus. Deus alegra-se em você como você é. Deus ama você. Minha irmã, Deus te ama muito. Mas Ele só quer uma coisa. Coloque prioridade na sua vida. A vida eterna.
Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Mbongo Senhor. c'est l'autre. Dinheiro não é nada. Pour expliquer, Para te explicar, essa na papa pour fazer na mbongo há um senhor que tinha muito dinheiro. Azaki na mbongo E ele tinha mesmo Alors, dinheiro. vous savez que mbongo, Você sabe os ricos? parce que à côté pour la tambo. Eles andam muito. Aqui côté pour la mbongo, mbongo va faire fond. Foi andar num certo país. Faire fond na badoko do carrière minier. Ba place ba mabanga taliza. Aonde há pedras preciosas. Et bien maintenant mazokende. Quando eles foram, A combien place pour il faut akatsa? era lugar para ele atravessar essa água. Akatsa quoi? Tinha que atravessar na água. E tinha seu dinheiro. Ai, olha nesse barcozinho. E olhando a pessoa que está ali atravessando, está ali minimizando. Quando minimizar ele, começou a lhe perguntar: Monsieur, irmão, você na sua vida, Osana conta na banca. você tem conta no banco? Disse: não, seu banco. Eu não conheço. Aí ele está atravessando. Você tem conta no banco? Isso fala assim: disse: não, não tem conta no banco. Nossa. Você não tem conta no banco? Donc, 100% pour gagner na Em 100% de ganhar na vida. 100% investir na vida. Em 100% de investir na vida. Você tira 25%. Você na 75% já pour vivre. 75% de viver nesse mundo. Estão avançando. Chegaram na frente. Perguntou a ele: você tem casa? Comprou casa? Disse: nossa, eu não tenho casa. Só durmo aqui. Disse: nossa, você é a dispensação da vida. Você só está com mulher. Nossa, você perdeu 50% de viver nesse mundo. Eu não sei por que você está vivendo. Você poderia ter se matado. Porque deve ter dinheiro. Você não tem nada. Chega um pouco na frente, pergunta para ele: você que está guiando o barco, você como está aí? Você já fez viagem em outros países? E se você não tem nada na sua vida, perdeu mais uma vez 25% de viver. Só resta 25% de viver. O homem começou a confiança. Mas esse senhor, por que ele está falando isso? Aí viu que não é nada. Não é nada. Vamos procurar a vida eterna. Está vindo. Estava vindo. O irmão olhando como está vindo. Essa chuva, vamos morrer. Perguntou a ele: você sabe nadar? Você disse: não, não sei. Alléluia. Você está morrendo aí. Começou a chorar. Amen. Vamos querer essa vossa vida. Essa oportunidade. Você veste bem, está bonito, irmão. Você veste bem, está bonito. Você fala bem. Se alegram com você, é bom. Mas a oportunidade de viver é procurar Deus. Oportunidade de viver é dar o seu Espírito em Deus. Oportunidade de viver é procurar sua vida. Ser salvo e ter vida eterna. Bem amado, tudo que estamos fazendo não é nada. Começamos a prostituição, terminamos. Que foram nascidos, sabemos eles seguiram, mas não. Vamos procurar a vida eterna. Vamos procurar a vida eterna. Meu irmão, você que está aqui, se não entregou a sua vida em Jesus, te convido, pelo amor de Deus, entrega a sua vida em Jesus. Amém. Entrega a sua vida em Jesus. A gente na igreja falamos de Deus, falamos de Jesus, mas não deu o seu Espírito em Jesus. Ele também vem fazer intercessão. Também vem sentar na igreja adorando. O Espírito dele, ele não deu em Deus. Te imploro, meu irmão, te imploro, minha irmã, procura dar seu Espírito em Deus. É uma oportunidade. Que não, como estamos aqui. Piège, vamos ganhar. Quem tem lembrança de piagem? Aí você não dá certo. Autoridade de governo caiu. Você vai piando. Quem tem sinal de pianagem, dizendo: é isso que me deu.
Et s'il a déjà maintenant nous manquons. Mais bien aimé, ce que j'ai opportunité à coyer bailler. La presse a voulu mon anaïs. Bien aimé, on sera heureux. On sera feliz. On va la gloire. Trône de gloire et Jésus. Amen. Você entrará no reino de Deus. Parce que bien aimé dans Porque bem amado do Senhor. Dentro de Jesus Cristo, nossos espíritos estão sendo salvos. Estamos vivendo eternamente. Esse mundo está nos parando para que nossas almas não vivam eternamente. E vai no inferno. E digo, não quer inferno. Nega inferno. Isso, minha irmã, nega inferno. Meu irmão, nega inferno. Não queira. Não queira ser candidato de inferno. Quando você vive assim, decida. Hoje me entrego em Jesus. Hoje eu vou servir a Deus. Decida. Não entrega sua vida em pecados. Bem amado. Pecado é bom. No dia de julgamento, o homem vem com choro. Não vou pelo menos oportunidade já vos deu. Aqui está a oportunidade. Il est réservé de l'homme de vivre une seule fois. Après vient le jugement. C'est le moment bien aimé. Esse é o momento. C'est un moment Não é o momento de apresentar que você está. C'est un moment de ma momie balanda sima Não é o momento de mulheres me seguirem atrás de que você está. Alléluia. Vamos ver bem, mas dia último eu vou viver. Président Linganga Yemoko. Ora amona ke bakamboyo ya aolukela nga ekobebisa molimo na ngai ekokotisa mabokonzi na Yesu te ndeko na ngai meu irmão yo ozozela libala você espera casamento não ceda te conserver encore conserve seu corpo batela molimo na yo preserve sua alma porque bem amado até humanité mesmo se você não casar mas o céu você será feliz. Alléluia bien aimé bem amado é coisa importante coisa que é importante e salvar os seus almas primeiro perante a Deus. Amen. Amen. Bien aimé, priorité il faut donner a prioridade devemos conhecer. Se on renverser priorité na secondaire, se você mudar a prioridade de secundária, aí você vai ter bloqueio. Nous devons savoir, devemos saber, meu irmão, minha irmã, la notion de santification, a noção de santificação, message de santificação, a mensagem de santificação, essa mensagem de priorité para a vida, é mensagem de prioridade para a essa mensagem de priorité para a vida, é a prioridade para nós. E agora se queremos só nos empreender, por isso devemos nos empenhar nisso. Devemos viver aquilo. É uma noção muito importante. É uma noção que é prioridade. Quando eu estou vindo na igreja, quando você ora a Deus, procura viver a vida assim. Aleluia. Nós nunca vimos ninguém ser aberto de emoção. Procura viver assim. Livre do Senhor. La santification, é uma noção prioritária. É uma noção prioritária. Porque se on a livre hébreu, vamos no livro de Hebreu. Aonde iremos terminar? Livre hébreu, livre de Hebreu diz o quê? Cherchez la paix avec tous. Procure a paz com todos. Et la sanctification. E a santificação. Sans laquelle pela qual personne ne verra l'éternel. Ninguém verá o reino do Senhor. Bien aimé, nani azana beneni awo. Quem tem inimigos aqui dentro de nós? Por Bíblia lobi, Luca procure a paz com todos. Você tem pessoas de inimigos. Te convido. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão. Saia de inimikaria. Quand on parle de la paix, quando paz está na pessoa, está se a pessoa que se rebaixa, procura a pessoa que te maltratou e não entendeu. Procura para lhe perdoar. Noção de procurar paz com todos. É a noção que Deus quer, porque Ele Deus não quer inimigaria. Você mesmo, na vida de inimigos, saiba que o seu espírito em seu não é aceito. Porque Deus disse: procure paz com todos. Meu irmão, não tem nada a ver para a gente começar a brigar. Se você gosta de sempre de briga, quer dizer, nos céus também, você vai ser meu inimigo. Ah, você começa a fofocar Jesus. Você quer comprar paz com outros, você vai fazer. Por isso Deus disse:
procure paz com todos. Seja aquele que te jogou, procure paz com ele. Aquele que mentiu, procure paz com ele. Bem amado. Não é seguro. Eu obedeci a palavra de Deus. Se o meu coração eu não posso falar com você, se eu estou falando, é porque Deus que me ama. Eu quero que meu coração. Alguém tem coragem de procurar seu inimigo hoje? Tem alguém que vai procurar a coragem do inimigo dele para ele te prender? Não vai te deixar. Mas vamos fazer isso. Que a glória de Deus irá vir na sua vida. Amém. É que a glória de Deus virá na sua vida. Ah, ele só que tem problema comigo. Não. Você também tem problema comigo. Eu lhe cumprimentei para ver se não responder. Continue dando. O Senhor está vendo? Está vendo. Eu lhe cumprimento, ele não me cumprimenta. Bonjour. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Ele não está respondendo. O Senhor está vendo. Aleluia. Ele também está vendo. Amém. Amém. Et bien aimé dans le Seigneur, la sanctification est la notion prioritaire de ma vie. Et notion de priorité dans notre vie. Tira seus músculos. Para que você obedeça. Que você la sanctification. O que Deus quer c'est notre sanctification. Et la sanctification est ça. Il n'y a pas la gloire. Não há glória. Amém. On dit le coup. Você quer glória? Mais os outros ça. Mas não está obedecendo. Mesmo mágico. Antes de fazer tentações, você tem que fazer dele. Se você está fazendo como ele vai fazer. Se você faz tudo ao contrário, ele vai te pegar. Por isso mesmo ele tem isso. Procura a santificação. Viver a vida de santificação. Santificação vira de disciplina. Vira difícil. Il faut avoir des disciplines de vie. Haver disciplina na sua vida. Você é muito leve. Não, só naquele barco. Tinha pressão. Não usa pressão. Sabe? Esse é o meu marido que quer que eu disse desse jeito. Pastora Viviane. Parce qu'on sent la vie à sanctification. La sanctification, c'est une vie de discipline. Santificação vira de disciplina. Por que eu falei? Disciplina. É uma disciplina na vida. Amém. Há certa gente na vida. É uma disciplina. Ele vai bem chegar a ninguém. Ele vai nos cumprimentar. Está em casa. Está com fome. Não vai me dar pão. Mesmo você não começa bem. Deus deu disciplina. La sanctification, c'est une vie de discipline. Santificação é de disciplina. Mesmo realidade. Não vou fazer. Amém. Na sebili na bate como sushi basi Me alegro umas irmãs que estão aqui. libali na bamba tika na Seus musika. maridos ficaram longe. Vamos pegar esse exemplo. Eu também sou um exemplo Na disso. bi pona combattre la sanctification. Para preservar a santificação da minha Na vida. olinga mobali. Eu não vou. Avec cette discipline. Ele dá uma disciplina. Bien aimé. Bem amado. Conforcé pourquoi? Forçando por quê? Eza ba force ya libanda. A força se Influência mokili. Influência do mundo. Influência ya nzoto. Influência do corpo. Plaisir. Desejo. Eloko peta yo na Te nzoto. batendo no Mais corpo. comment ça na discipline? Você não tem disciplina. Ah, bien aimé. Bem amado. Obebisa molimo na yo. Você vai destruir sua alma. Zamba lobi na biso. Deus nos diz. C'est la sanctification. É a santificação. Ele vai nos levar na Bien aimé, glória. si vous voulez la gloire de Se Dieu, vocês querem ver a il faut glória de avoir Deus, une vie Deus tem sanctifiée. uma vida santificada. Amen. Amém. Bien aimé, la sanctification
sanctification c'est facilité. Sanctification est facile. Vous pensez que Bakamone c'est les gars qui disent que ça ça monter. Tout qui passe du monde, nous allons se faire. Exactement. Tout le monde est pas chrétien. Non, mais ça c'est le cas. On va ne pas voir. Ok, bien. C'est moi je bêta. Ah, mais moi musika toka. Bêta mon cara. Você é Amen. Toyokaka. Bêta cara toyokaka. Toyoka bêta c'est obvi mesmo. Bêta mon Nazareth. Na petit pas au moins. Mais bien comme il y a la discipline totale. Non, ça va monter. Amen. Amen. Parce que discipline. Pour que discipline. Il y a une mission au Boko. Yesu na mokili. Jesus mo. Azalaki muntu. É a pessoa. Azalaki tenzambe. Não é Deus. Yesu mokoma nzambe. Jesus continue à sema bele. Deus quando ele Jesus não muda de pessoa. Eles sentiam fome. Ele dormia. As pessoas fazem assistir documentário. Jesus como comia no peito. Tá pra não ter nada de fazer à tarde. Jesus vivia aqui. Com irmãos de Pedro. Descansando com Jesus. Ele se disciplinou. Vamos parar com isso. Aquele Jesus. Sanctification c'est une vie. Il faut arrêter discipline dans sua vida. Regardez les arbres. La façon dont la quartier querendo se apaixonar por todos. Não, não vou dar disciplina. Só disciplina. Eu conforto. Eu sou mulher. Amen. Deus na sua vida. C'est de là que on monte à gloire. Deus vai mostrar glória na sua vida. Disciplina. Haver disciplina. Yo, já vou mon pépé. Você tem esforço feito. Vai. Então pensando no mundo. Aí você vai. Bien aimé. Il faut qu'on force. Ça va dire chercher. Diz, procure. Le comment chercher. Procura quer dizer o quê? Fazer esforços. Tous n'ont pris par Saint-Esprit. Não somos espíritos Tous n'ont pris par. Donc, expliquons que tu es sur qui monte. Te explico que Jesus é uma pessoa. Mas nous n'avons pas l'esquisse qui me soit en train. Não temos desculpa perante a Deus. Deus, como estou aqui. Il faut comprendre. Não temos desculpa. Parce que Jesus, porque Jesus, ele venceu o pecado. Vencer pecado. Eu não quero inferno. Não quero inferno. Mas amanhã, primeiro, antes de ir, aí você vai ver o rei. Você vai se lembrar. Há uma mensagem. Vamos procurar a vida de santificação. Vamos nos entregar a Deus. Prioridade, procurar a vida de Deus. É o momento. Não é amanhã. Não é hoje. Bien aimé, c'est le moment. É o momento. Bem amado, uma coisa. C'est important. Porque é muito importante. Bien aimé. Bem amado. Viemos na igreja. Agora Deus não dá muita coisa. Não pedimos o necessário. O necessário em Deus. C'est d'abord qu'on nous confie dans les arabes bien aillés. É procurar sobre essa bem. O resto, eu penso nascer. Virá depois. Amém? Sempre nesse Nzambe. Alegra Deus. Pensa vindo na Nzambe. O que você procura, virá depois. Et je vais te dire une chose. Vou te dizer uma coisa, né, Mari? É pai na Nzambe. Em Deus. Nzambe azana chuchute. Deus não tem chuchu. Chuchu muito moalinga mingi. Chuchu, alguém ama muito. Não sou chuchu de Deus. Nzambe azana ba charité. Deus não tem amantes. Te ama mais do que todos. Moïse a mon buisson ardent. Ele viu árvore. Moïse acabou la mer rouge en deux. Separou a árvore de Deus. Moïse, Israël,
abeti tete zamba lobi lokolo sali onga na lobi te okokota te bien-aimé ata okota na église awa otonisaka bapage ofase soki otosi nzambe te oza ekarte yango bien-aimé tokoki kotosa nzambe na ndambu te modalité nyonso nde nzambe azolinga eza na ta nyonso tu nzambe alingi totosa ye na circonstance nyonso nzambe alingi totosa ye bien-aimé de le Seigneur Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, le Fils unique de Dieu, il a poussé le péché du monde. Il est Qui dit ok? Hein? Non. Papa, bon ami, nous dit. Quelle est la cruz? Il est froid. Nous pensons que ce sont les églises non, bien aimé. Tout ça qu'on s'est trompé. Bien aimé, jamais toléré le mal de nos sonaillés. Jamais ne peut accepter un homme de ça va bien. Bien aimé, le Seigneur. La sanctification, la sa totalité. La discipline, il y a comme tout ça, on va limiter. Bien aimé, on va l'écarter. Tolini yoko tanakata via discipline. Amen. Maman, ils sont en bas qui la discipline, hein? La sanctification. C'est-à-dire, un bateau, et basala pepe na Yesu. La sanctification, c'est une leçon pour nous tous. Bien-aimé, même ma pasteur, on va pas pasteur dans l'église. Entenda. Il n'y a pas la compréhension par l'opportunité nous est donnée. Les moments où on est plus autoconnu qu'on y est ensemble. Les moments où on est plus autoconnu qu'on s'est monté. La gloire de Dieu et c'est que nous devons séparer ça et d'abonner séparer ça ensemble. Ça va prendre la vie à sanctification. On a la vie à mon père. Na Facebook, na WhatsApp, des choses où ils ont plaire pas une ensemble de la comportement. Cherchons d'abord la sanctification. La gloire de Dieu. Et c'est reposer les blocs là. Tout le monde est là. Parce que tu comprends que nous sommes bêtés. Nous sommes dans la mission de ma priorité. Nous sommes dans la mission de mon mission. Nous sommes dans la mission de mon mission. Ça n'a pas de sens. Non tem sentido. Amen. Et bien aimé le Seigneur, le nom d'Abraham Moussaillon, hoje lhe digo, quand l'église, dentro da igreja, Nzambe, Deus, a la mission simplement, tem simplesmente a missão. Aqueles que vêm aqui para a gente, chegou pelo amor de Deus. Não vem aqui para vir com desafio. Não vem aqui para nos mostrar uma coisa. Principalmente se comprar uma nova. Aí está vindo. Você vai querer vir um pouco atrasado.
grand prêtre, mère prêtre, prêtresse. Bien aimé. L'église tokalinga fort. Abindeko, tokalinga za problème te. Bobo idea ya seko. Tokalinga za problème. Nous nous habillons de choses très chic. Todos nós estamos chic. Muito bonitos. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et l'homme est malade. Ok, bon. Seu espírito c'est ça. Você c'est ça. Tout le bien. Et que simba la moto la semonini abelisa molimo na ye. Qual é a pressão de perder sua alma? Mas perder a vida não tem nada. Não tem sentido. Lucas santification. Procura santificação. Igreja. Pour savoir. Deve saber. Le monde entier. Todo mundo. Ils ont préparé arriver. Prepara o chegar. Et si quelqu'un s'appelle l'Antichrist, le monde entier ont préparé. O mundo prepara isso. Est-ce que vous voyez bien? Sabe disso? Sabe disso? Les esprits Tá vendo a casa do seu vídeo? Mesmo você pagando, você vive com as pessoas. Dizer a Deus você vai saber. Ce qui est encore anormal pour l'Église, a igreja não sabe o tempo. A igreja nós viemos por tudo. Devemos saber o tempo que nós estamos. O mundo prepara o chegar do Anticristo. Agora diz Apocalipse. Deus colocou a marca 666. Só vida no mundo. Então algo deve ter essa marca. Avião deve ter essa marca. Esse tempo não é hoje. Mesmo se não morrerás. Mas do Senhor. Estamos vendo isso? Máscara. Você pode descer na assistiu o documentário? Il faisait un anglais. Technologie. Faisait uma tecnologia. Na aéroport. Nos aeroportos. Ils allaient sur le campus, il y a passeport. Não vai ser mais passaporte. Ils allaient comme le longi na. Vai ser só sua face. Olha a sua face. Você passa. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est déjà l'arrivée de l'Antichrist, c'est ça préparé. Mais c'est l'Église, nous devons comprendre les faits. Nous devons préparer l'arrivée. O momento que o mundo prepara o chegar do Anticristo, você está preparado. Você está preparado. Você está com vida de bien aimé. Mais cette année, nous devons c'est le temps où nous sommes Seigneur qui est la trompette, car la terre est saber que trompete já vai tocar. Mas não estamos entendendo. Porque será que é normal? Então na farmácia. É normal. On l'Antichrist a compris déjà que ma soro na ngeko simba. A vu déjà à lui et comment na moni ko du mwana na biso na máscara. Ça va bien le gouvernement na máscara biso tuba a máscara. Donc ali l'ordre. Et vous dans la hiérarchie sont qui t'a c'est ça l'Antichrist. Dans la Koya, avec cet ordre, nous sommes à la signe 666. À côté la Koya va considérer la mobilité. À coller le côté, à coller le côté, à consommer le côté, à consommer la mobilité. Tu vois maintenant nous est-ce que vous comprenez? Et ça n'a pas cité. La table qui sur l'église, c'est la distraction. Mais não se vê isso. A primeira vez você vê. Mas hoje Deus te entregue a sua vida. Se entregue nele. Deus te deseja. Ele quer você. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você se estrague. Étudier. Professor, quando diz aos alunos, estude. O dia que Deus vai nota aí vai voltar sério. Nossa, 48%. O que vai dizer na sua vida? Il était question d'Azara souple. Bien aimé. L'Antichrist a annoncé déjà Koyana. L'Antichrist a annoncé. C'est que nous devons savoir. L'Antichrist va là. Il faut Jésus-Christ à sa vie. C'est l'Antichrist a déjà c'est que nous sommes chrétiens. On doit comprendre que Jésus va être plus proche. Amen. Est-ce que non? Non?
comprendre le bon de l'ensemble. Est-ce que nous comprenons? Antichrist a préparé Koyana. C'est la vérité. Antichrist, avant Aya, il fallait souder à l'église. Maman t'es habitué du camp, il y a la signe. Est-ce que tu comprends que tu es bien aimé? Bon, il a vu ça. Ce que tu as fait, tu c'est comme on converse. La vie éternelle. Plutôt que tu avais été. L'automne, les orations, il a beaucoup la soupe. On continue. Bien aimé, quel est l'effort que tu as fourni? C'est mieux que tu n'as pas dans la rana. C'est mieux pour la rana vie mon corps. Ce qu'on a monté, on a bioté, c'est non way. Cela veut dire que la vie chrétienne, la vie chrétienne, il faut la soit il y a mon bien aimé. L'opportunité nous est donnée. Tout le cancer. Tout le pays tout le bien scientifique. Toute la discipline de la vie. Un chrétien a ça à l'union sur nous. La place où c'est le pas dans le pays. Mais le pas dans la discipline. Mais Papa de quoi la gangi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Parce qu'à ce moment où on n'a pas vu la sanctification. La sanctification n'a rien dit sur la sanctification. Et ça, esquisse des malades. On a pas dit la boca. Imagine les malades qui ont rien à moi, mais. T'as la vie à boca, mais. À ça, la chiche. Ce qui coûte à comment moi, on a eu mon unique. Pour la soum. Pour mon gana. Hein, bien aimé? C'est la paix avec tous. La sanctification. Sans laquelle personne ne verra l'éternel. C'est la gloire de Dieu. C'est le moment bientôt Jésus-Christ va venir. Et ça c'est le temps de bien aimé. C'est le moment c'est une information sûre et nette. L'Antichrist prépare déjà son arrivée. Alors Christ viendra avant l'Antichrist. Toi, il va pour la pose offrande. Toi, la pose ça, il y a playlist. Toi, la pose ça, il y a l'action de grâce. Mais plus, mon livre, mon avis. Essentiel, il y a encore la vie. L'essentiel, c'est ça. Quand on a dit que vous avez un succès de pasteur, vous avez un pasteur. Merci, ma pasteur, fille senti. Lucas discipline la vie. Une personne te voit, il y a ça. Une personne te voit, avec il y a une personne te voit, avec tant pour la canaba règle. Apôtre Joseph, dans le même Potiphar, apportait la bêtise. Mais comme sa vie était une vie de discipline, a sali tout à chaque fois. C'était une occasion pour le monde. C'était une occasion secrète pour le hier. C'est conscience. Cette discipline. Non, vous faites pas ça. Non, vous faites. Ah, mais oh, mais non, comment cette discipline que gros ça la légèreté. Non, pour les élèves. Puis nous avons comme pépé et qui vous sont bon. Il faut ça la limite. Et ça la principe. Et ça la norme. Oh non. Il y a pas capable à l'école. Il y a tout ça que hier on s'en va. Il y a les Malaflore, et si on a dit, mais il faut qu'on sente ça. Nous t'avons ici pour matin du bossu. Mana
si amoni. C'est ma vie à la ligue. Parce qu'il s'est donné une discipline à vie. Nous sommes dans un mois de discipline. C'est libre comme ça. Amen. Bien aimé la combinaison pour ton vie. Yo zaka pesi ka Enseigne ça qui. Nenda bonde la yo. Quel que tu pleures. Ce non pesa bo moyo na Yesu. C'est entregué Jésus. Parce que bien aimé tolobaka Yesu. Mais na bato na bakuta na pena Yesu. Ah gente que não se converte a Jesus. Não poderia ver como Senhor salvo. Ko zaka pesi ka. C'est ça qui. Ko ka soni. Não tem a ver com. Ko yeba te que bien aimé dans le Seigneur mon Dieu tala ba. Non avec qui alguém vai pesa vino na Yesu. Sinon não se entregou a Jesus. Sufisano oyamba Yesu na bongo na Ainda não colheu Jesus. C'est le moment yango. Bien aimé okola saka musato. Levante o dedo. Se não deu sua vida em Jesus, levante apenas o dedo. L'église, il y a l'église, ils ont ça na Yesu. Vida na igreja não se Yesu, olhar Jesus como Senhor Salvador. C'est un autre processus. É ato possessivo. Mas vida na igreja ne signifie pas que yo yamba Yesu. Não significa que você colheu Jesus. Se ainda não colheu Jesus como Senhor Salvador, levante o dedo. Amen. Alors bien aimé, onde estás? Sim. A disciplina que você não conseguiu fazer pela sua vida. Par rapport à a purificação perante a Deus. Certas coisas eu não consigo fazer. Eu me entrego. Se você está entre nós, levante. Levante o dedo. Somos seres humanos. Se é uma coisa e você cansa, quer se dar disciplina, mas não consegue. Glória do Senhor. Se está aí, levante. Vamos orar. Parce que bien aimé dans le Seigneur, apôtre Paul a dit, on a rapporté coup présent du bosso. Tout en état pour respecter ma règle. Devo respeitar. Athlète va couronner été. Athlète é coroado. Só que a commis du bosso. Ele chega primeiro. Va couronner athlète só que a respecter ma règle. Respeitou as regras. La vie éternelle. Eza kotonda ba jour église te. Não encher de la vie éternelle. Ezali koyeba na kopesa ba discipline ya kokola kosala makambo mabe kozala disciplina de não fazer o mal perante Deus. Se está aqui, levante, vamos fechar os olhos. Fechemos os olhos para orar. Se não tem uma força de levante para a gente orar. Somos seres humanos. Levante. Obrigado por isso. Levante. Não tenha vergonha. São coisas de Deus. Vamos a vida sem lição. C'est le moment, c'est une opportunité pour toi. Prends la décision, le discipline
telemesi na bondelo na bolingo na nkolo soki vi na yo nano mipesi badiscipline te telema esika ozali tobondela nzambe nga naza kotelema frère na nga za kotelema pesa bomoi na Yesu bien-aimé dans le Seigneur esengo ekozala mokolo tokutana lola tozoyemba sœur na nga Bernice sœur na nga Fanny sœur na ngai Barbie ezala esengo frère na ngai Serge ekozala esengo frère na ngai Herveline ekozala esengo frère na ngai Julie bien-aimé c'est le moment bien-aimé sikozali tobondela nzambe bien-aimé tolela mawa nzambe nazana makasi apôtre Paul alobi nakambo nazolinga nasala te yango ngai ezosalamela oyo nazolinga nasala nazokoka te azalaki mpe mosali na nzambe medimo azalaki na makasi wana te molingo na nzambe nde mosungi telema esika ozali bien-aimé telema ezali kambu ya kodefie bato te iyi batelemi ngaku na telemi nde naza na telemi ezali kambu ya kodefie te telema esika ozali ndeko na nga lelo ezali mokolo ya lobiko lelo eza mokolo nzambe alingi bomoi nebika lelo eza mokolo nzambe aye kovisite vi bien-aimé eza na esengo te tosepelaka tokopambolama amen bapromese ya nzambe amen bien-aimé quand nous parlons de promesses de Dieu il faut savoir aussi il y a les promesses nzambe aloba na biso je reviens bientôt mais biso totala toujours de la gamme pamboli okobala okobota telemesiko ozali teko telemesiko ozali na bondo la bolingo na nkolo papa na biso papa biso beni akopesa micro epai ya mama et mama kosambela mpona biso totelema bien-aimé esika ozali telema nzambe apeso makasi bien-aimé ozwa discipline ya koluka komitinda na kati ya sanctification ya koluka nzambe ayeba vraiment na kopeso makasi po oevite mabe oboya mabe bien-aimé na lesene defo bato bamono mutu asambelaka mais defo bamono susu mutu moko yango église ekoma église ebinona bafere ebinona parce que bien-aimé tozozwa makasi te ya kose discipliner telema esika ozali. C'est le moment bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de commencer à combattre. Nzambe aye lelo po na lobi ka bomoi na yo. Yesu aye po na lobi ka bomoi na yo. Maman, oko sambela po na biso parce que c'est le moment yango. Oyo nzambe apesi biso occasion afin que toyeba na kose discipliner, afin que to mixa minimo na biso de kona ngai. Esengo koza na yo tokota bokonzi na nzambe. Kono zotala biso na liso faveur. Pour le bakimono ga soki ali tikinga na pesa na mabi ya sanctification bongo na ye ekosepelisaka mais yozolala yozovanda yozobuya yozobude ndeko na matelema esika ozali bien-aimé pesa bongo na nzambe c'est le moment ndeko na nga eza lobi te lobi liwe boyo kosiprendre nga na yo lobi liwe kosiprendre nga na yo bien-aimé yango nzambe aza kobenga yo nzambe aza kointerpele yo telema luka nzambe ayeba makasi pour que bien-aimé ose la discipline ou via sanctification il faut qu'il y ait la discipline totale dans ma vie nabiso wana totiki esika na mama pour la biso totelemi pour que abonde la ponatina nabiso yo moko esikeza banana kosenga mwana nzambe likolo bomoi na yo oyebi nini oyo ozobunda otiki ozokoka te mote azalaki clair atei biso Bible ezoloba soko yoki mungongo na nzambe kotiesa motema no makasi te yaya ndenge tozabo 12h eza ya yo tamusu 15h eza ya yo te oyoki maloba na nzambe oyebi nini te o nzambe alingi na premidi ya lelo po ekoma na bomoi na yo pema na bomoi oza nango oza maître nango te yaya itumba nini ezali ozwa nyonso me bomoi